Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Gerente e hoje a gente vai mostrar aí como que se faz a parametrização da gestão orçamentária. Vamos lá então. Bom, então aqui nas contas de resultado ou no menu cadastro gestão orçamentária contas de resultado, né, são cadastradas todas as contas, né, da empresa, sejam de receitas ou de despesas e custos, né? Inclusive de investimentos também, né? Tudo que movimenta, tem movimento financeiro deve ser cadastrado aqui. Então, né, e vai ter aqui se ela é natureza receber ou a pagar, né? Qual que é o pacote dela, né? E o nome dessa conta. E aqui nesse grid aqui, né, vai ser colocado a parametrização para a gestão orçamentária, né? Então, por exemplo aqui, né, vou fazer do ano de 2016, né, a gente vai fazer como exemplo aqui a parametrização. Então, seleciona a subentidade, né, o ano que vai fazer do orçamento, coloca uma descrição, né, vou botar aqui teste, né? E aqui o tipo de parâmetro. Quando a conta é de receita, a gente tem essas três primeiras opções, né? Que seria um percentual, né, sobre o valor do ano anterior, linear, né? Então, digamos que no ano anterior foi essa conta de receita deu no total 10 mil e tu vai querer um aumento de 5%. Então, tu usa esse aqui. Pode ter também a opção, né, em relação ao ano anterior, só que sazonal. Então ele vai aplicar o percentual mês a mês, né? Pode ter dado 10 mil, mas digamos que num mês deu 3 mil, né? Então ele vai fazer o crescimento, vai fazer a projeção, né, do orçamento, vai gerar o orçamento da empresa considerando essa sazonalidade. E o base zero, que seria, né, no caso de duas situações, né? Primeira vez que a empresa está usando o sistema, sempre vai ser base zero, porque não vai ter dados anteriores, né, para o sistema buscar. Então, mesmo que tu tenha, tu queira fazer em relação ao ano anterior, né, tu não vai ter essa informação no sistema, então tem que usar o base zero, né? Ou quando for simplesmente tu não tem um parâmetro ainda para essa conta, uma conta nova, alguma coisa assim, então tu vai botar a base zero, né? E daí aqui vem os campos, né? Parâmetro projeção percentual seria quando tu usa um percentual, né? Então, ó, percentual sobre o ano anterior, eu vou botar um percentual. Se não, se é base zero, tu pode colocar de duas formas, né? O valor esperado por ano aqui, vou botar aqui, né? Ou poderia botar o volume e valor, também dá no mesmo, né? Daí preço, o volume, né, e o valor unitário. E essas outras opções aqui, ó, tá vendo que aqui ele não puxou porque não tem ano anterior, não tem valores do ano anterior. Ok, e salva, né? Isso aí. Nas contas de receita, né, a gente tem a opção de cadastrar a estrutura de custos. Então, para cada unidade vendida nessa, eu vou botar aqui, ó, 36 e 1000 aqui. Para cada unidade vendida, né, eu posso ter um consumo unitário dessa outra conta, que é uma conta de custo, né? Vou botar aqui 1 e o custo unitário 2, né? Então, e o sistema vai, no momento que ele estiver fazendo a projeção, gerando o orçamento, ele vai, depois de fazer a receita dessa conta, ele vai gerar os custos dessa conta. Ok? Ó, vamos botar aqui também. Coloca o ano, base zero. Vou abrir aqui e pegar a base zero. Uma questão que pode ser feita aqui, ó, é fazer valores diferenciados por período, né? Então, eu tenho aqui, eu botei 72 mil, né?
mas poderia, por exemplo, né, se eu quisesse botar no mês 1 10.000, né, e o volume, né. Então eu posso fazer o mês a mês aqui também, né, para caso tenha alguma diferença. Quando o valor é colocado aqui em cima direto, o valor ou volume preço unitário, o sistema vai jogar, vai fazer, vai dividir por 12 e vai fazer o valor igual para todos os meses. E aqui embaixo a gente tem a opção de diferenciar cada mês ali, né? Então tem mais essa opção ali. Em relação à parte de custos, né, a gente tem aqui, a gente pode fazer um base zero também, né? Então aqui a gente tem, vamos lançar esse aqui, desenvolvimento 2016. A gente pode fazer base zero, né, colocar um valor, ou a gente pode fazer percentuais sobre a receita, né, de uma conta específica, de toda a subentidade ou de toda a empresa, né? Ou em relação ao volume, né? Digamos que aquele custo tenha ao volume comercializado, né? Então pode ser de uma conta também, né? De uma subentidade ou de toda a empresa, né? Ele vai, se a gente botar assim, sobre o volume, né? Então a gente bota o valor aqui, né? E bota consumo unitário. E coloca qual conta, né, de receita que vai ser que ele vai se orientar, né, para fazer a projeção de volume, e se é sobre o mês atual ou o mês anterior, né? Então tem essas opções ali. Vamos ver aqui mais. A gente tem aqui, ó, então, aqui a gente tem um exemplo que tem são só 2 meses, né? Então a gente poderia fazer um base zero aqui, né? Botar 2.000, né? Só que esses 2.000 vão ser no mês R$6.000, né? E no mês 12 mais R$1.000. Opa, a gente tem a mais, né? Então tu pode especificar os meses que vão acontecer, né, esses valores, né? Quando tu não quer, tu sabe que tu tem um valor para receber, para gastar naquela conta ali no ano, né? E sabe em quais meses que vão acontecer, né? Por exemplo, alguns impostos, né? Impostos de veículos da empresa, alguma coisa assim, né? Então tu pode fazer a projeção já colocando nos meses que vão acontecer. Claro que algumas contas, né? Por exemplo, algumas despesas de material de expediente, algumas coisas tu não sabe exatamente quando que elas vão ocorrer, mas olhando pelo histórico, né, tu tem condições de saber o quanto tu vai gastar, né? E daí para isso o sistema tem, apesar de num mês ali poder talvez ficar um valor acima do previsto, né? Mas o sistema também faz a projeção no acumulado, que é importante. O acumulado no ano não ultrapassar tudo aquilo que está previsto de ser gasto, né? Então isso é importante. Uma questão importante assim na parte de despesas, custos, né? É sempre ter uma parametrização, né? O base zero ele deve ser usado, né? Ele é uma das opções, mas na medida do possível ser tudo parametrizado, né, de alguma forma em relação a alguma outra conta, né, algum outro valor da empresa, né? Para que isso, né? Para que o orçamento fique sempre equilibrado, né? Digamos que tu tenha uma conta de energia elétrica lá, né? Se tu projetar o valor, né, e digamos que
em algum mês ali a tua produção está muito relacionada com o gasto de energia, e num determinado mês, ou a partir de um determinado mês, tu começar a usar muita energia, vai aumentar o valor dessa conta, e não vai o previsto o ajustado, no caso lá, né, vai continuar sendo o mesmo, né, porque ela não tem uma parametrização em relação ao volume, né, por exemplo, né, seria essa uma função. Então, se tu configurar tudo em relação a volume ou percentual de receita, né, tentar parametrizar tudo, né, o sistema vai ajustando isso aí conforme os valores vão ocorrendo durante o ano, né? Porque lá na parte de gestão orçamentária, o farol, né, que tem o farol lá que vai dar se está vermelho, verde ou amarelo, né? Em receitas ele olha o previsto, mas na parte de despesas, custo de despesa, ele olha em relação ao ajustado. E esse ajustado, ele só vai ser atualizado pelo sistema se aqui for uma relação com volume ou com receita, né? Se for base zero, não vai ter esse ajuste, né? Então tu pode começar a produzir bem mais, né? Vai aumentar o valor por exemplo, de energia elétrica, mas o ajustado vai continuar sendo o mesmo se tu usou base zero, né? Então essa é uma questão assim que tem que ser bem analisada, né? Usar com moderação base zero, e na medida do possível sempre fazer alguma forma de relação, né? Além disso, né, outro recurso que a gente tem é o de indexadores aqui, né? Ele serve também assim algumas contas ser parametrizadas com algum reajuste, alguma coisa. Isso não vai afetar aqui na parte da gestão orçamentária, mas é interessante também deixar aqui já nesse cadastro se tem algum indexador que vai afetar aquela conta, né, num planejamento estratégico da empresa, né? Bom, feito a parametrização aqui, né, a gente já viu aqui alguns exemplos aqui, não vou fazer de todas as contas, né? Aí é só fazer aqui em miscelânea, né, gestão orçamentária, gera orçamento operacional, né, coloca o ano que quer gerar, né, e faz o processamento, e o sistema vai gerar ali todo o orçamento, né, da empresa com base nessa parametrização que a gente configurou, né. Então, se a gente entrar aqui agora na parte de gestão orçamentária, vamos ver aqui algumas coisas, ó. Deixa eu só entrar aqui, ó. Então, ó, serviços deu 6, né? 6.000, que é os 72, aqueles que a gente colocou de aqui, ó. Aqui é 3.000, né? Vai dar por mês. E aqui, esse aqui vai dar 6.000. Então aqui os dois, ó, licença e suporte, né? Se a gente entrar aqui, né, ó, esses são produtos, são 3 unidades a R$1.000 cada, que dá os 3.000. O DVD de sistema, né, vai dar 6 aqui, né? Por quê? Porque são 2 DVDs, né? 6 no caso, né? 2 para cada um ali, né? Se a gente entrar aqui, ó, então aqui a gente configurou consumo unitário 1, né? Desculpa, 1, né? Que vai dar 3 daí no caso, vezes 2 vai dar os 6, né, que ele projetou aqui. E o custo de produção aqui também. Então, essa parte da configuração aqui, ela vai orientar todo o orçamento da empresa, né? Então tem que ser feito para cada subentidade, para cada ano, né? Digamos, se tu tem mais de uma subentidade, né, vai repetir aqui, digamos, aqui seria suporte 2016, né? Então tem que fazer todas, né,
configurar que nem a gente fez essas daqui e gerar o orçamento, né? E depois ir lá no orçamento e analisar, né? Dá para refazer essa rotina, né? Reprocessar ela lá, que ele vai considerar os ajustes feitos aqui no cadastro, né? E o interessante também, né, depois da primeira vez que é feito essa configuração do orçamento, né, tem a opção de copiar de um ano para o outro, né? Então o trabalho maior é feito uma vez, né? Claro que tem que ser passada conta a conta, né? Mesmo utilizando a rotina de cópia para ter certeza, né? Para dar uma revisada na parametrização. Mas o trabalho maior o sistema faz através dessa rotina copiando tudo. E daí depois a pessoa só vai fazer os ajustes conforme ela entender necessários, né? Para cada uma das contas ali, né? Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.